Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina Banco de Dados. Oi pessoal, nós vamos então agora para a nossa segunda aula da disciplina de Banco de Dados, onde a gente vai falar do modelo entidade e relacionamento. Eu já falei um pouquinho sobre o modelo entidade e relacionamento na nossa primeira aula, que a gente vai tratar de um modelo conceitual. E aqui nessa primeira parte nós vamos falar de entidades, atributos e chaves. Professor José Eduardo Santarém II. A tela se divide entre os slides da aula à esquerda e a miniatura da janela de vídeo do professor à direita. Com fundo preto e letras brancas, o primeiro slide exibe o nome da disciplina e o tema da aula, Modelo Entidade e Relacionamento, MER, parte 1, Entidades, Atributos, Chaves. Bom, no contexto geral de modelagem de dados, para que seja possível construir um banco de dados, é necessário estabelecer a forma como esses dados serão armazenados no banco. Ou seja, estabelecer a forma como os dados serão armazenados implica na construção de um modelo para organização dos dados, uma modelagem de dados. Por isso que a gente fala muito de modelagem de dados em banco de dados, porque é quando a gente vai construir esse modelo. Vamos pensar eu quero mostrar para vocês uma compreensão didática aqui, Então, por exemplo, quando a gente vai olhar para o dia a dia, para um cenário de uma empresa, por exemplo. Então a gente observa lá, eu quero registrar dados, fazer um sistema para uma empresa. Então quando eu olhar, por exemplo, cada departamento da empresa possui um nome e um número exclusivos. Então são informações daquela empresa. Um funcionário gerencia um departamento e a data de início desse trabalho de gerência deve ser registrada. Então é mais uma informação pertinente àquele contexto. Um mesmo departamento pode estar localizado em diferentes prédios. Os departamentos possuem vários empregados e controlam uma série de projetos. Então, todos esses elementos que eu vou determinando, eles fazem parte do quê? Fazem parte de um cenário, de um mundo real, e eu quero transformar isso numa modelagem de banco de dados. Então, essas informações são importantes no meu contexto. É assim que eu faço a caracterização de uma modelagem de dados. Bom, o modelo entidade de relacionamento, pessoal, é um modelo de dados conceitual de alto nível, que permite expressar a organização que deve ser imposta aos dados em um banco de dados. Então, esse modelo, quando a gente fala desse modelo conceitual, desse modelo de alto nível, é algo que se aproxima muito do dia a dia, do contexto de cenário que a gente está querendo colocar no banco de dados, e é como a gente vai desenhar isso de forma que possa ser entendido tanto pelas pessoas quanto pelo projetista de banco de dados. E aí existe uma notação que é baseada num diagrama que a gente chama de diagrama entidade e relacionamento, que é um diagrama baseado no modelo entidade e relacionamento. Então, para definir, para apresentar esse modelo conceitual, a gente usa esse diagrama. Novo slide com o título Modelo Entidade e Relacionamento. Abaixo, um texto explicado pelo professor com dois termos destacados em laranja. Modelo de dados conceitual e diagrama ER. E alguns elementos que a gente vai ver nesse diagrama são entidades, atributos, chaves, relacionamentos e cardinalidades. Nesta aula aqui, a gente vai falar especificamente de entidades, de atributos e de chaves. Bom, o que é uma entidade? Uma entidade, ela pode ser, primeiro a gente pode saber que uma entidade pode ser forte ou pode ser fraca. Mas uma entidade, do modo geral, são as entidades fortes. É um objeto básico do modelo entidade de relacionamento, usado para representar uma coisa no mundo real, que ela pode ser física ou conceitual, com existência independente. Então, as coisas que existem no mundo real, no cenário do nosso mundo real, e que a gente quer colocar, como estruturar isso no banco de dados, isso são as nossas entidades. E se tal existência dessa entidade só faz sentido quando ela está relacionada a outra entidade, ou seja, para que ela exista tem que existir uma outra entidade, então a gente chama essa entidade de fraca. Então, entidade forte, alguma coisa que existe no nosso cenário, no nosso mundo real, e uma entidade fraca é uma entidade que existe também no nosso cenário de mundo real, mas que ela depende da entidade forte. E a heurística é uma dica, No discurso que descreve o mundo real, as entidades são frequentemente mencionadas e geralmente são descritas em termos de suas propriedades. Então são coisas que a gente menciona no dia a dia, e que a gente consegue colocar ali propriedades, descrever as propriedades relacionadas a essa entidade. Isso é que caracteriza uma entidade. No slide com o título MER, entidade, estão destacados os termos
entidade forte e fraca, heurística. No slide seguinte, um exemplo de entidade com texto que será lido pelo professor. Todas as ocorrências da palavra departamento têm destaque laranja. Um exemplo. Cada departamento da empresa possui um nome e um número exclusivo. Um funcionário gerencia um departamento e a data de início desse trabalho de gerência deve ser registrada. Um mesmo departamento pode estar localizado em diversos prédios. Os departamentos possuem vários empregados e controlam uma série de projetos. Perceberam que eu citei departamento várias vezes? Né? Então a empresa possui departamento, o departamento pode estar localizado em prédio, o departamento tem vários empregados. Eu estou me relacionando com o departamento, eu estou citando o departamento várias vezes. O departamento pode ser modelado como uma entidade, então ele é uma informação do mundo real, que é importante no contexto, e eu vou colocar ele como uma entidade dentro do meu projeto. Bom, no diagrama entidade-relacionamento, pessoal, a entidade, né, é representada por retângulos. E vocês vão perceber aqui que eu tenho departamento como um retângulo, funcionário como um retângulo, projeto como um retângulo e dependente também como um retângulo. Com uma diferença, dependente é uma entidade fraca. Por isso que no símbolo dele aqui, a gente tem duas linhas. Então, na representação do diagrama entidade-relacionamento, o retângulo que tem duas linhas, ele vai representar uma entidade fraca. Novo slide com o título Diagrama ER Entidade. Abaixo, 4 retângulos com as palavras departamento, funcionário, projeto e dependente. Os retângulos têm contorno branco e sólido, exceto o de dependente, cuja borda é de linhas duplas que representam uma entidade fraca. O que é um atributo? O atributo é uma propriedade que descreve uma entidade. Então, quando a gente estava falando até agora, né, do departamento, né? Quando eu começo a descrever o que essa entidade tem, quais são as características que essa entidade tem, a gente está tratando do quê? Está tratando dos atributos dessa entidade. Então, um exemplo, um funcionário, e aí eu penso no funcionário como uma entidade, possui um número, né, que o identifica, né, o nome, o endereço, salário, data de nascimento. Então, os atributos da entidade funcionário estão destacados em amarelo, aqui em laranja no caso, né? Então, esses atributos, número, nome, endereço, salário, data de nascimento, são características que eu tenho para minha entidade funcionário. Em geral, pessoal, no diagrama entidade-relacionamento, um atributo é representado por uma elipse, né? Então, a gente vê aqui já como que a gente vai começar a caracterizar melhor a junção de entidade com atributos. Eu tenho a entidade funcionário no retângulo, como a gente já tinha visto, e essa entidade funcionário tem aqui esses 5 atributos, né? O atributo DT-NASCE, aqui que é data de nascimento, a gente tem aqui a identificação, tem nome, tem endereço e tem salário. São 5 atributos para essa entidade. Então, o atributo é representado por essa elipse. Novo slide com o título Diagrama ER Atributo. Abaixo a frase. No diagrama ER, os atributos são representados por elipses. O modelo conceitual citado pelo professor tem um retângulo ao centro com a palavra funcionário em letras maiúsculas, que se conecta por linhas a 5 elipses ao redor e que contém os termos em letras minúsculas. DT-NAS, idente, nome, endereço, salário. Percebam que quando eu começo a desenhar esse modelo conceitual, né, e quando eu consigo discutir isso com as pessoas que fazem parte, que estão tratando da questão do projeto de banco de dados, eles conseguem identificar que aqui as informações que eu vou registrar no banco de dados para um funcionário são essas informações: identificação, nome, endereço, salário e data de nascimento. É neste momento, né, que você tem que pensar, será que tem alguma informação, né, do funcionário que não está aqui, que talvez no futuro eu precise? Né? Ou será que tem alguma informação aqui que ela é desnecessária, que eu não vou precisar dessa informação mais para frente? Então, neste momento, eu teria que identificar se essa informação, né, na definição desse projeto conceitual, que eu preciso saber se os atributos estão todos aqui, se realmente são todos necessários. Bom, a gente tem tipos de atributo, né? A gente pode ter os atributos chamados de simples ou compostos, a gente pode ter os atributos que são chamados de univalorados ou multivalorados, e a gente tem os atributos que são chamados de armazenados ou derivados.
Então, nesse caso nosso aqui, ó, eu gostaria primeiro de mostrar um exemplo, né, de atributo simples com atributo composto. Novo slide com o título Diagrama ER Atributos Simples versus Composto. Repete-se o modelo conceitual do slide anterior, com a elipse nome destacada em laranja e ramificada em outras duas elipses, P_nome e sobrenome. O atributo simples é aquele que a gente viu, né? Então, quando eu pego aqui, por exemplo, o atributo salário, ele é um atributo simples. Quando eu pego um atributo data de nascimento, ele é um atributo simples. Agora, quando eu pego um atributo nome, ele é um atributo composto por dois outros atributos, que é primeiro nome e sobrenome. Então, o atributo simples é aquele que tem uma informação só, e o atributo composto é aquele que é uma junção de vários outros atributos. Na verdade, aqui ele circula P-nome e sobrenome. Esse atributo primeiro e sobrenome, né, que é um atributo composto, ele vai se formar depois no nome. Mas essa é a diferença que existe entre o atributo simples e o atributo composto. Novo slide com o título Diagrama ER Atributos Univalorados versus Multivalorados e Armazenados versus Derivados. Abaixo, o modelo conceitual com a entidade funcionário e os atributos idade, data de nascimento, nome, ramificado em P-nome e sobrenome, endereço, salário e sexo. O destaque laranja aparece em dois atributos, endereço, com contorno duplo, e idade, com contorno tracejado e logo abaixo da data de nascimento. As outras maneiras de a gente enxergar atributos são os univalorados ou multivalorados e os armazenados e os derivados. O que é um univalorado, pessoal? Valor univalorado é aquele que tem um valor só. Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, data de nascimento, o funcionário tem uma data de nascimento só, né? O funcionário tem um salário só. Agora, quando eu olho, por exemplo, para endereço, essa é uma informação, né, que ela pode ter vários valores. Um funcionário pode ter mais de um endereço. Ele pode ter um endereço, por exemplo, que ele mora, ou ele pode ter um endereço de residência fixa, endereço onde ele está. Às vezes a gente tem mais de um endereço. É a mesma coisa que telefone. Hoje em dia as pessoas têm mais de um número de telefone, tem às vezes 2, 3 celulares. Então o que acontece? Vários números de telefone. Também seria um atributo, um exemplo de atributo aí multivalorado. Já quando a gente vai tratar os atributos que são armazenados e os derivados, a gente está falando do quê? O atributo armazenado é todo aquele atributo que a gente armazena efetivamente, né, como os atributos normais que a gente tem. Por exemplo, uma data de nascimento é um atributo armazenado. E o que é um atributo derivado? É um atributo que ele deriva de um outro. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente tem idade. Idade é um atributo que é derivado do atributo data de nascimento. Apesar dessa informação ser importante no contexto, né, daqui do meu esquema de banco de dados, a idade ela pode ser calculada. Então, o fato dela poder ser calculada, ela não precisa ser uma informação persistida. Né? É uma informação derivada, então a gente vai trabalhar com isso um pouco mais para frente, mas é importante saber que essa informação é derivada. Idade deriva da data de nascimento, baseado na data de nascimento você consegue descobrir a idade, então isso é um atributo derivado. Novo slide com o título Diagrama ER Entidade Fraca. Abaixo, um modelo conceitual com a entidade dependente em um retângulo de contorno duplo, ligado a 4 elipses com os atributos nome, data de nascimento, sexo e relacionamento. Bom, e aqui no diagrama entidade de relacionamento, a gente também tem uma maneira de demonstrar a entidade fraca. A entidade fraca, pessoal, ela é demonstrada por meio de um retângulo com as duas linhas. Então, toda vez que eu quiser demonstrar no diagrama, né, a entidade fraca vai ser através dessas duas linhas. Alguns conceitos que são super importantes, né? Então eu vou voltar a falar de esquema e voltar a falar de instância. Um tipo entidade define uma coleção ou um conjunto de entidades que tem os mesmos atributos. É o esquema. Quando eu estou falando de tipo entidade, eu estou falando do quê? Eu estou falando da estrutura entidade.
Então, quando eu penso em funcionário, né, eu estou pensando o quê? Eu estou pensando no tipo lá, né? Existe uma caracterização de funcionário, isso é um tipo entidade. E aí, isso é o meu esquema, ela é cheia de atributos, é o que a gente viu. E quando eu começo a pensar no banco de dados e começo a colocar dados dentro, começo a cadastrar o funcionário João, a funcionária Maria, o funcionário Antônio, quando eu começo a colocar esses dados, a coleção de todas as entidades de um tipo entidade é chamada de conjunto entidade. Então, nesse caso aí, é a instância. Eu quero falar para vocês que não se preocupem muito com esse tipo entidade, conjunto de entidades. Por quê? Porque essas nomenclaturas, de um modo geral, elas podem fazer vocês se confundirem. Então, ficar preocupado com a questão, tipo entidade é estrutura, a entidade é um registro, né? Um funcionário é uma entidade. Então, quando a gente começa a se preocupar com isso, talvez a gente possa perder o foco principal, que é o quê? Pensar, né, na entidade como uma estrutura, né, e pensar nisso como um esquema, e depois, quando a gente for tratar mais ou menos dos dados, tratar de registro, a gente pensar como cada linha de registro mesmo. Então, essas nomenclaturas, vocês vão encontrar muito isso na literatura, né, nomenclaturas diferentes, ou nomenclaturas que podem confundir vocês. Não se preocupem muito com isso, abstraia um pouco dessa informação, se concentra mesmo em saber o que é um esquema, o que é uma instância, que talvez isso facilite o processo de compreensão e facilite o processo de modelagem do banco de dados. Bom, para a gente completar essa parte de instância e esquema, pensa no seguinte, aqui no tipo entidade eu tenho o quê? Funcionário simples, né? Então eu chamei aqui uma entidade funcionário simples com dois atributos, nome e salário. Isso é o esquema. Então aqui a gente consegue ver que eu estou definindo aqui, um esquema. É a minha entidade com os atributos. É assim que eu defino. Novo slide com o título MER, Instância e Esquema. Abaixo as informações. Nome do tipo entidade, com letras maiúsculas. Funcionário _ simples, espaço em minúsculas. Abre parêntese, nome, vírgula, espaço, salário, fecha parêntese. Os termos funcionário simples, nome, salário são identificados como esquema e circulados pelo professor. Na parte inferior do slide, um exemplo de conjunto entidade, instância, com duas entidades individuais. Dentro de um retângulo, dois registros. Func1, entre parênteses, Carla de Paula, 5.000. Func2, entre parênteses, Jonas Almeida, 3.000. Agora, o conjunto entidade, né, que eu tenho duas entidades separadas, o que é a entidade? É cada um dos registros. Então, isso é a minha instância. E aqui eu tenho uma entidade, é o funcionário 1, que é a Carla de Paula, com salário de R$5.000, e depois eu tenho o funcionário 2 aqui, que é o Jonas Almeida, com salário de 3.000. Então, essa é a minha instância, ou seja, essas são efetivamente as minhas entidades. Ou seja, tipo entidade é a estrutura e as entidades são os dados, são os registros que eu vou cadastrando, ou seja, a minha instância. Outra informação muito importante, pessoal, é o atributo chave. Um tipo entidade usualmente tem um ou mais atributos que assumem valores distintos para cada entidade individual dentro do conjunto entidade. Esse atributo ou conjunto de atributos, né, quando for uma chave composta, identifica unicamente uma entidade. Quando eu penso em chave, né, quando eu penso em identificar unicamente, eu penso o seguinte, a gente carrega com a gente muitas informações que são únicas. Se eu for cadastrar, né, nós como pessoas ou como funcionários num determinado banco de dados, eu posso ter, por exemplo, o CPF da gente, é uma informação única, cada um tem um CPF diferente. E a gente tem muitos outros registros que a gente tem no dia a dia, CPF, RG, título de eleitor, entre outras informações que são o quê? É aquela informação que é única dentro de uma entidade, né? E que a gente pode tratar ela como o atributo chave. E a gente tem a restrição de unicidade. Proíbe que duas entidades em um mesmo conjunto entidade tenham os mesmos valores no seu atributo chave. Ou seja, quando eu defino uma entidade e escolho o atributo que é o chave, ele não pode se repetir em lugar nenhum. Cada entidade nova, ou seja, cada registro novo que eu vou colocando no meu banco de dados, aquele campo específico, aquele atributo específico que é a chave, ele não pode se repetir. É o caso que a gente usa do CPF. Novo slide com o título Diagrama ER Chaves. E o tópico:
Atributos chaves são sinalizados com sublinhado. Abaixo, um modelo conceitual com a entidade funcionário em um retângulo, ligado a 5 atributos em elipses, DT _ NAS, idente, nome, endereço e salário. O atributo idente está sublinhado e destacado em laranja. Bom, aqui no diagrama entidade de relacionamento eu queria mostrar como é que a gente caracteriza a chave. Então aqui a gente vai caracterizar sublinhando um atributo. Então no caso aqui, o nosso atributo idente é um atributo chave, por isso que ele está marcado sublinhado. Percebam que aqui a cor, né, não define nada, tá, pessoal? O fato do atributo idente estar de outra cor é só para chamar a atenção, mas o que define efetivamente aqui como atributo-chave é justamente o underline, que a gente tem aí o sublinhado, tá ok? Novo slide com o mesmo título, Diagrama ER Chaves, e 2 modelos conceituais. À esquerda, um retângulo com a entidade departamento ligado a 3 elipses acima e uma abaixo. As de cima são número, em laranja e sublinhado, localizações, com contorno duplo, nome, em laranja e sublinhado. A elipse de baixo tem o contorno tracejado e a inscrição No Underline EMP. O modelo conceitual da direita possui um retângulo projeto ligado a 3 elipses, número, em laranja e sublinhado, nome, em laranja e sublinhado, e localização. Bom, dentro do atributo-chave, pessoal, a gente sinaliza, então, com esse sublinhado, a gente consegue ver num espaço maior, por exemplo, que a gente tem num departamento, né? Eu posso ter o número e o nome como atributo-chave. E num projeto também, eu posso ter número e nome como atributo-chave. Se eu definir que no departamento eu não vou ter ninguém com nome igual e nenhuma pessoa com número igual, esses atributos podem ser chamados de chave. Pode ser que numa determinada entidade eu tenha vários atributos que sejam chave. Não é o usual, não é o comum, mas pode acontecer. Se você sabe que aquele campo não vai se repetir, né, que aquela informação, aquele atributo não vai se repetir entre as entidades que eu vou cadastrar lá, ele pode ser escolhido como um atributo-chave. Novo slide com o título Diagrama ER Chave Parcial. E o tópico: uma entidade fraca possui uma chave parcial. Abaixo, um modelo conceitual com a entidade dependente em um retângulo laranja de contorno duplo que se liga a 4 elipses com os atributos nome, em laranja e sublinhado com linha tracejada, DT _ NAS, sexo, relacionamento. Bom, uma outra coisa importante da gente saber é que em alguns casos eu tenho uma chave chamada de chave parcial. A chave parcial, ela vai ser apresentada, ela vai aparecer quando eu tenho uma entidade fraca. No meu caso aqui, lembra do desenho? O retângulo marcado com 2 linhas. O retângulo com 2 linhas, aqui no caso, que é a entidade dependente, é uma entidade fraca. E ela tem o que a gente chama de chave parcial. O campo nome é uma chave parcial. Isso quer dizer o quê? Como eu falei para vocês que a entidade fraca depende de uma entidade forte, então a entidade fraca, que no caso meu é o nome, eu sei que eu não vou ter repetição de nome, né, de dependente para o mesmo titular. Então por isso que aqui é uma chave parcial. Agora pode ser que eu tenha 2 dependentes de titulares diferentes e esses 2 dependentes tenham nome iguais. E aí, nesse caso, como que eu cadastraria aqui? Então, nós vamos ter técnicas para trabalhar com isso. Mas aí eu preciso representar. Sempre que eu tiver uma entidade fraca, eu tenho uma chave parcial. Novo slide com a frase: estes slides estão baseados na bibliografia Elmasri, Rames, Navati, Shankar B., Sistemas de Banco de Dados, Pearson, 7ª edição, 1128 páginas, 2018. A janela de vídeo do professor José Eduardo Santarém II fica em tela cheia. Bom, essa é a compreensão sobre o modelo entidade de relacionamento. A gente falou sobre entidade, sobre atributo e sobre chave. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a continuação dos elementos que fazem parte também do modelo entidade de relacionamento. A gente se vê na próxima aula. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V, que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, univesptv.com.br.